noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje eu escolhi um tema para a gente falar que é sobre Eurípides Barçanufo. É mais um dos espíritos evoluídos, um missionário que esteve aqui conosco no final do século XIX, começo do século XX, e tem uma obra grandiosa até hoje, né? Então, assim, eu vou falar um pouco da parte dele como antes de ser espírita e depois como foi a conversão dele, desencarne, essas coisas todas. Então, vou passar um pouco rápido a parte dele como homem, vamos dizer, sem ser espírita, e depois vamos dar um pouco mais de ênfase na parte dele como médium. Vamos lá. Bom, ele nasceu em 1 de maio de 1880, na cidade de Sacramento, em Minas Gerais. Ele era o terceiro filho de uma família pobre de 15 filhos. Os pais deles eram Hermógenes Ernesto de Araújo, conhecido como Mojico, e a Jerônima Pereira de Almeida, Dona Meca. Nós vamos falar um pouquinho dela, o pessoal fala muito Dona Meca, Mojico, é só pelos apelidos, né? Mas vamos falar dela mais para frente também. As vidas anteriores de Eurípides Barçanufo. Então, tem esse livro aqui, A Grande Espera, psicografia da Corina Novelino e pelo espírito Eurípides Barçanufo mesmo. Ele foi um essênio na época de Jesus, que era um grupo religioso que existia na época. E ele era Marcos o nome dele, ele conheceu Jesus na época, mas Jesus ainda não tinha saído para fazer as pregações, nada, mas já tinha conhecido ele, já tinha passado instruções para ele, e ele já começou, antes mesmo de Jesus, a começar a pregar a palavra, preparar o pessoal também, né? Depois foi discípulo de Inácio de Antioquia, e Inácio de Antioquia foi um discípulo do apóstolo João. Então ele era muito novo ainda, né? O Eurípides nessa época, assim, mas às vezes ele cumpria, às vezes, do Inácio de Antioquia, ele mesmo fazia as pregações, teve contato com João Evangelista também. E depois, mais para frente, tem um detalhe interessante sobre isso que eu vou alertar na hora lá. Foi o escravo Rufo, nessa obra aqui do Chico, pelo Espírito Emmanuel, do Ave Cristo. E também foi Johann Caspar Lavater. Ele era pastor suíço, poeta, filósofo e teólogo, e amigo de Pestalozzi. E vocês devem se lembrar, Pestalozzi foi aquele instrutor de Kardec. Kardec estudou nas escolas de Pestalozzi, usava o modelo Pestalozzi. E Eurípides, quando ele teve um colégio aqui, ele também tinha os métodos similares a Pestalozzi. E provavelmente veio dessa encarnação aqui. Bom, ele com 6 anos começou a trabalhar com o pai, no armazém aqui, Casa Mojico chama. Ele queria ser médico para curar sua mãe. A mãe dele tinha desmaios e visões esquisitas, está no livro, né? Então ela ia na igreja e ela tinha visões e desmaiava. Qualquer nervoso que ela passava, uma coisa mais assim, ela desmaiava. E o padre, inclusive, autorizou ela a ficar em casa fazendo oração, não precisava nem ir na missa mais, né? Então ela tinha esse problema e perdurou um bom tempo. E Eurípides queria curar de qualquer jeito. Em 89, teve um casal que se hospedou na casa dos pais dele, Dr. Onofre e a esposa, e ele era homeopata. Então ele trouxe um monte de livro de homeopatia, que ele ia ficar na cidade de Sacramento. E Eurípides, com 9 anos de idade, 89, ele começou a folhear os livros para ver se aprendia alguma coisa para poder ajudar a mãe. Mas em 97 só, que aí teve uma outra família que foi para Sacramento e o rapaz lá estudava homeopatia. E ele pediu, né, para o rapaz, emprestou os livros para ele, e aí ele começou a estudar homeopatia. Aí ele já tinha 17 anos, né? Estudou nesse colégio Miranda de 1889 a 1901. E esse colégio Miranda, ele se instalou na cidade em 89 e saiu em 1901, exatamente o período que Eurípides estudou lá. Em 1901, né, o diretor chamou os pais dele dizendo que nada mais tinha para ensinar para o Eurípides, que ele já aprendeu tudo o que o colégio podia oferecer para ele. E recomendou que o pai levasse ele para uma universidade, que ele fosse estudar numa faculdade, algum lugar assim, né? E foi o que aconteceu, né? Com o sonho dele de ser médico, o que o pai fez? Pegou eles e levaram para o Rio de Janeiro. Então, fizeram uma viagem no Rio em 1902, né, logo depois que ele se formou lá em 1901, matriculou na Faculdade de Medicina, lá da Marinha. Só que a mãe dele piorou, né? O que aconteceu? Na hora estava tudo certo, voltaram para casa, ficaram 20 dias no Rio, a mãe fazendo as malas dele, a mãe teve os desmaios de novo, e ele com aquela preocupação. Conclusão, ela lá desmaiada, ele desfez as malas, quando ela acordou já tinha desfeito, ele nunca mais tocou no assunto e saiu da cidade e fazer medicina. Então, acabou o sonho dele de ser médico. Em 1902 ainda, ele criou então uma nova entidade educacional, já que aquele colégio Miranda tinha ido embora. Ele tinha 22 anos, fundou o Liceu Sacramentano, que chamava, convidando o que havia de mais capacitado na cidade para compor o quadro de sócios.
Ele era uma pessoa muito inteligente, autodidata, né? Ele dominava astronomia, filosofia, ciências físicas e naturais, matemática, literatura, sem possuir curso superior. Ele era um autodidata, ele lia e ia aprendendo. E nesse colégio aqui, ele tinha muita facilidade, né, de ensinar também. Assim como no anterior, desde criança ele era até monitor, ajudava a dar aula para os meninos mais atrasados, e os meninos compreendiam bem o que ele falava, né, naquele outro colégio Miranda. Então, os meninos estavam atrasados, ele dava aula, os meninos compreendiam, e aqui também foi um colégio sensacional, muita gente frequentava. 1904 a 1910, ele foi vereador em Sacramento, conseguiram levar para lá usina hidrelétrica, linha de bonde elétrico, canalização de água, cemitério público e mais outras coisas. Só que, em 1910, o governador de Minas Gerais criou uma lei que prorrogava o mandato. Eles tinham um mandato de 3 anos, ele cumpriu 2 aqui. Prorrogava o mandato de 3 anos. E daí ele falou que o povo tinha confiado a ele 3 anos de mandato, não mais que isso. Então ele não aceitava e ele ia sair fora, né? Renunciava o cargo. Todos os vereadores fizeram uma reunião lá, todos votaram contra a saída dele, mas não teve jeito. Ele saiu dizendo que ia tratar da sua missão particular. Qual era a missão dele até então? Ensinar, cuidava dos pobres, né? Tinha a farmacinha dele que ele tinha criado já de homeopatia. Então ele fazia isso, né? Ensinava, tratava dos pobres. Bom, ele tinha 3 desafios na vida dele. Primeiro, a doença da mãe, que ele queria curar de qualquer jeito. O tio era convertido ao espiritismo. O tio dele adorava ele adorava o tio, eles eram muito ligados, só que o tio não morava na cidade, morava numa fazenda lá próximo, uns 14 quilômetros de Sacramento. Mas ele adorava o tio dele, né? E o tio era espírita. E naquela época, doutrina do demônio, né? Tinha que tentar convencer ele do contrário. E o Sermão da Montanha. Em 1903, ele ganhou uma Bíblia do padre Maia, que era o padre da cidade. Ninguém tinha Bíblia naquela época, não podia ter, era proibido, só o padre que tinha Bíblia. Ninguém podia estudar. E ele, pela assiduidade dele nas missas, né, ele marcava todo o sermão do padre lá e ficava anotando tudo. E o padre era muito amigo dele e pegou e deu a Bíblia para ele, sabendo que ele ia estudar decentemente, não ia interpretar de maneira errada, e deu a Bíblia. Só que no Sermão da Montanha ele não entendia. Né? Como é que pode, assim, né, ser felizes, né, os pobres que vão herdar não sei o que lá, como é que pode ser felizes os perseguidos pela justiça? E foi perguntar para o padre. O padre explicava, mas não convenceu. Até que o padre chegou uma hora e falou, são desígnios de Deus, não tenta entender, é assim que funciona. Mas para o Eurípides essa explicação não funcionou, não. Enfim, os 3 problemas da vida dele. Aí, lá na fazenda Santa Maria, onde o tio dele ficava, lá, tinha outros familiares também, não era só um tio, tinha muitos familiares lá nessa fazenda. Começaram a acontecer alguns fenômenos estranhos. Aí tinha lá, janela trancada, abria a janela, batia, era pedra em cima do telhado, né, os pratos, as coisas movimentando, e ninguém sabia o que era. Essa foto aqui ao lado direito, aqui, ela é o casarão da fazenda, essa aqui, né? Aí o tio dele, senhor Mariano, conhecido como senhor também, né? O senhor, ele, com esses fenômenos estranhos, foi buscar padre, tentou resolver, não conseguiu resolver. E ele tinha um amigo, o Frederico Peiró, e esse amigo era espírita, ficava em Uberaba, a cidade era próxima. E ele foi buscar o Frederico Peiró para ver o que estava acontecendo, se podia ajudar. Chegou lá, o Frederico Peiró detectou que todos eram médiums na fazenda, de vários tipos de mediunidade, tinha médiuns de efeitos físicos também, que é o que fazia essas coisas movimentarem, esses barulhos todos, né? E daí o Frederico Peiró ficou lá auxiliando eles, né? Então aí começou a desenvolver a mediunidade deles, começaram a acessar os fenômenos, após as primeiras sessões já começaram a realizar lá. E aí todo o pessoal da fazenda começou a trabalhar no serviço do bem. Atendiam pessoas que estavam obsediadas, então desobsediavam pessoas, e tinha um tratamento físico também, né? Então tinha cura lá também, que eles faziam bastante. Tanto é que a coisa se espalhou tanto, era carta de tudo quanto lugar que vinha, gente de outras cidades que iam lá, né? E a coisa começou a aumentar, para o desespero de Eurípides, né? Aí, em 1900, 28 de agosto, o tio dele fundou esse centro aqui, o Centro Espírita Fé e Amor, lá dentro da fazenda, né? Porque eles faziam as reuniões nas casas do pessoal da fazenda lá, eles moravam tudo dentro da fazenda. E daí, para tirar isso, fizeram um centro espírita direitinho, né? Construiu, está lá, Fé e Amor. E aqui, por curiosidade, eu trouxe uma foto noturna do centro, lá na fazenda. Olha a quantidade de estrelas que a gente vê no céu, tá vendo? E
particularmente eu já vi, não que eu estive lá, mas eu estive numa cidade ao lado de Sacramento, e o céu era realmente assim, para quem gosta, eu ficava vidrado com aquilo, é uma coisa impressionante de bonito. Bom, vamos lá. O Eurípides e a conversão do tio, que ele ficava tentando converter o tio dele de qualquer jeito, tirar do espiritismo. O tio dele frequentemente ia para Sacramento, e toda vez que ia, ficava na casa do Eurípides, e o Eurípides pedia para a mãe arrumar a cama dele no quarto dele, para ele ficar lá, né, conversando com o tio, tentando convencer ele do contrário, tirar essa história de espiritismo lá. Porque a família toda era católica, né, todos eles. Agora o pessoal da fazenda não, né, foi para a doutrina do demônio, segundo eles lá. O Eurípides não entendia como que as pessoas honestas, equilibradas, como o seu tio senhor, né, a madrinha Sana, essa Sana era a esposa do senhor, que era a madrinha de Eurípides. E outros tios que lá moravam na fazenda empenhavam-se tanto na difusão daquela doutrina do demônio. Ele não conseguia entender. Aí, em 1903, né, que o senhor foi lá na casa dele, ele começou a discutir de novo com ele, né, falando a respeito do espiritismo para abandonar. Ele falou: Eurípides, você é muito inteligente, tem muita cultura, eu não consigo debater com você. Aí ele pegou e falou: pega esse livro e leia ele, então vê se te ajuda isso. Era esse livro aí, Depois da Morte, do Leon Denis. Né? Então ele já leu a introdução, ficou fissurado no livro, na introdução. O tio acordava algumas vezes durante a noite e o sobrinho ainda lia, né? Estava lendo ainda, plenamente empolgado com a lógica convincente do autor. Eram 334 páginas o livro, ele leu em uma única noite, leu tudo. No dia seguinte, quando o tio acordou, né? Muito obrigado, meu tio, é um monumento, ele falou. E também saiu, foi para um campo lá que ele costumava ir para meditar, para ler e tal, para as leituras dele, e foi ler o livro novamente. Então já começou a mudar um pouco de opinião, né? Aí, uma sexta-feira da Paixão, de 1904, né, a madrinha dele encontrava de vez em quando ele na cidade e falava: Eurípides, vai lá ver uma sessão, porque ele vinha perguntando: ô madrinha, e os espíritos lá, como é que estão? Está tudo bem? Ele ficava, né, meio que azucrinando ela. E ela convidava ele: qualquer dia eu apareço, qualquer dia eu apareço. Sexta-feira, então, da Paixão, 1904, ele chamou um amigo dele, o Zé Borges, e foram lá para a fazenda, mas não avisou ninguém que ia, simplesmente foram lá na fazenda. Chegaram lá, na Fazenda Santa Maria, todo mundo que trabalhava na fazenda, todo mundo que morava lá, estava dentro do centro para a sessão. Só que lá tinham 2 lugares vazios, que era para eles 2. Então, peraí, não avisaram ninguém que eles iam? Como é que tinha 2 lugares específicos para eles, né? Bom, enfim, sentaram-se lá para assistir. O tio dele estava abrindo a sessão lá com uma prece, né? E depois começou a ler um pedaço do Evangelho segundo o Espiritismo e estava explicando. E o Eurípides, ouvindo tudo, ele fez um pedido mental, né? Ele diz assim: se é verdade que os espíritos se comunicam com os vivos, rogo a João Evangelista, elucide-me pelo médium Aristides. O Aristides, pelo que falam, era um médium assim, de coração puríssimo, uma pessoa boníssima. Só que ele era analfabeto, diz que mal sabia fazer o ó, mesmo com uma garrafa, assim, ele não conseguia. Então, olha o que o Eurípides estava pedindo, né, para se convencer. Tinha que vir o João Evangelista, né, através de um médium que não tinha cultura nenhuma, praticamente, e explicar para ele o quê? O Sermão da Montanha, que ele não entendia. É isso que ele pediu. Bom, o tio dele terminou, né, a preleção lá do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E o que acontece? Aristides levanta. O Barçanufo estava atrás do Aristides. E o Aristides começa a falar sobre o Sermão da Montanha. E era assim, uma explicação que Eurípides ficava abismado, né? Como aquela pessoa sem cultura explicando alguma coisa que ele nunca tinha ouvido ninguém explicar daquela maneira, ele ficou atônito, né, com a coisa. E no final, quando Aristides acabou a explicação, paz, João o Evangelista. Então o pedido mental dele foi atendido. João Evangelista esteve lá, explicou o Sermão do Monte para ele nunca mais esquecer, e não tinha jeito, né? Virou espírita nesse momento, certo? Bom, ele foi embora para Sacramento, depois voltou algumas vezes lá no centro de novo, na fazenda, né? E no retorno dele, ele encontrou o tio dele mediunizado, né? Recebendo um Bezerra de Menezes, fazendo tratamento, cura. E ele estava meio afastado e o doutor Bezerra mandou ele se aproximar porque ele tinha mediunidade de cura, que era para ele participar. Só que ele não sabia como, ficou só orando lá, né? Fervorosamente orando e tal. Bom, encerrou os trabalhos de cura. Quem que incorporou depois? Incorporaram o São Vicente de Paulo. O São Vicente de Paulo
Ele começou falando que ele era o guia do Eurípides, né? Começou a falar com ele que era o guia dele desde a infância, um monte de coisa contou, e que ele tinha alguns trabalhos a fazer. Abandone o seu cargo na congregação. Convido a criar outra, cuja base será Cristo e o diretor espiritual serei eu, e você, o comandante material. Qual é essa congregação? Era o Instituto São Vicente de Paulo, que ele cuidava lá em Sacramento, né? Então ele pediu para ele abandonar, que era da Igreja Católica, para abandonar, que ia fazer outra instituição. E pediu mais: afaste-se da igreja e previne-o dos dissabores que terá, inclusive revolta da própria família. Bom, era amigo, era família, era padre, veio o bispo lá de Uberaba para poder tentar convencer ele do contrário, né? Porque ele chegando em Sacramento, ele já cortou os laços com a Irmandade de São Vicente de Paulo. Seus colegas de magistério, né, os professores, tudo abandonaram os seus cargos no Liceu Sacramentano, que eles não aceitavam, e Eurípides começou a ensinar o Evangelho segundo o Espiritismo lá. E o pessoal não aceitava de jeito nenhum. Tinha pai dos alunos que ia pedir para ele parar, queria pagar, e ele não queria saber. E aí começaram a tirar os alunos, né? Começou a dar um problema no colégio. O mobiliário da escola foi retirado, que era doado, o prédio foi requerido pelos proprietários, então ele ficou numa situação difícil, alugou um outro localzinho lá mais simples para poder continuar. E falavam: o professor está louco, Eurípides chora. Então ele chorava de tristeza, que a obra dele, o colégio que ele tanto amava, né, ensinar, estava indo por água abaixo. Mas daqui a pouco a gente volta no assunto do colégio. Grupo Espírita Esperança e Caridade, em janeiro de 1905. Ele fundou esse grupo espírita. Eu trouxe a foto atual, está aqui. Esse aqui é o prédio do Grupo Espírita, aqui está escrito Grupo Espírita, e aqui ao lado é o Colégio Allan Kardec. Então aí funciona tanto o Grupo Espírita quanto o colégio também. Enorme. Mediunidade do Eurípides, aí já estava desenvolvida, né? O pessoal da fazenda vinha lá auxiliar ele para desenvolver a mediunidade dele e tal, então já estava bem melhor. Ele recebia mensagens de Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, João Evangelista, Pedro, Tiago, Mateus, Marcos, todos os evangelistas, né? Tiradentes, José Bonifácio, Sócrates, Joana d'Arc. A lista é enorme, não deu para decorar e não coube aqui para escrever também, mas é enorme a lista, né? E aí acontece também, nessa época, assim, um fato interessante. O pai dele, inconformado dele ser espírita, pediu para a mãe: Meca, vai lá falar com o Eurípides, né? Vê se tira isso da cabeça dele, espiritismo é coisa do demônio. E dona Meca vai lá falar com o Eurípides. Eurípides, teu pai pediu para vir falar com você, que espiritismo é coisa do demônio, para você largar isso. Aí ele virou para ela e falou assim: o pai entende de espiritismo, por acaso, né? Ela falou: só vim dar o recado para ele. O Euclides, eu só vim dar o recado dele. Aí o Eurípides chamou ela num canto, sentaram e começou a explicar a doutrina todinha para ela, né? Que não ia largar por causa disso e tal. Bom, foi ela embora e o marido dela, né, o senhor Mojico, falou: e aí, Meca? Falou com ele? Falei. E aí, o que ele disse? Ele disse assim que é para você estudar o espiritismo e conversar com ele depois. E eu virei espírita também, quer dizer, a mãe virou espírita, depois todo mundo, irmãos, pai, todo mundo acabou virando espírita, né? Colégio Allan Kardec, ele fundou em janeiro de 1907. Vocês lembram que o outro colégio lá, o Sacramentano, estava mal, né? Ele estava chorando, né? Aí um dia de profunda tristeza, os alunos já acabando mesmo, né? Ele estava chorando e recebeu uma luz ao lado dele, que era um espírito elevado ali. E ele falou: não pode ser, eu nessa condição, nessa vibração minha, isso é um engano, não é espírito elevado, não vou receber. E repudiou. Só que o espírito era elevado, né? E ele tinha muitas mediunidades. Segundo falam, todas que estão no livro lá dos médiuns. O espírito então pegou a mão dele e começou a psicografar uma carta. E a carta dizia assim: não feche as portas da escola, apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano. Coloque o nome Colégio Allan Kardec. Pô, se eles ensinavam o Evangelho segundo o Espiritismo, o povo foi embora, e vai colocar o nome de Allan Kardec, né? Vamos lá. Olha só. Ensine o Evangelho de meu filho às quartas-feiras e institua um curso de astronomia. Já está dando sinal de quem era, né? Acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o manto do meu amor. Maria, serva do Senhor. Não teve conversa, levantou na hora, arrancou a placa e pôs lá Colégio Allan Kardec, começou a ensinar o Evangelho às quarta-feiras e aula de astronomia. Só que dizem lá no livro, está falando, que quando ele ensinava o Evangelho, ele tinha uma mediunidade de... para mover as coisas, assim, né? Então ele tinha muito fluido, assim, muito ectoplasma, né? E quando ele lia o Evangelho segundo o Espiritismo lá, a cidade inteira ouvia, toda a cidade ouvia.
Então, assim, devia ser um negócio muito, muito doido, né? Porque a pessoa está lá, e isso está no livro dele, mencionado lá na biografia dele. Então, ele estava lá, começando a orar, o pessoal em casa, e começava a escutar todo mundo, né? Muito interessante. Aí Eurípides tem um dia, ele foi dormir e teve uma visão. Ele começou a desprender do corpo, né? Como falei, tinha mediunidade de desdobramento, e não só desdobramento, ele tinha uma outra que é bicorporiedade. Ele saía do corpo aqui e se materializava em outro local. Depois nós vamos ver um pouquinho para frente alguns assuntos desses. Bom, a visão dele, ele começou a sair do corpo, como se alguém estivesse pegando ele pela mão, e ele não conseguia voltar para o corpo, foi indo. Chegou numa campina verde, um espírito lá sentado, e ele foi se aproximando, até que chegou um momento, ele conscientemente pensou, daqui eu não posso ir, e parou ali. E ele começou a prestar atenção, quem era o espírito? Jesus. Aí ele se ajoelhou, né? Começou lá a chorar, e percebeu que Jesus estava chorando. Então ele tenta comunicar com Jesus. Senhor, por que choras? Jesus não respondeu a ele, mas ele queria falar com Jesus, insistiu. Choras pelos descrentes do mundo? Cristo lhe correspondia agora o olhar e respondeu com voz dulcíssima. Não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Nesse momento, aí depois ele começou uma luz escura envolvendo ele, assim, ele voltou para o corpo dele, despertou, não dormiu mais à noite, mas a partir desse dia, ele entregou seus necessitados aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. É isso que ele fez. Bom, isso está no livro A Vida Escreve, né, que é do Chico e do Valdo, se não me falha a memória, e o Hilário Silva é o espírito, né, que escreveu. Bom, a primeira cura de Eurípides, como foi? Lá na fazenda, né, um dado dia, ele perguntou para o tio dele onde que morava o Carlos ali. Aí ele falou, o Carlos mora para lá, depois da mata, não sei o quê. Nós precisamos ir lá, que ele está 3 dias sem comer. Não, mas amanhã a gente vai. Na manhã não vai dar tempo, tem que ser agora. E já era noite. Pô, mas Eurípides é perigoso, nós temos que atravessar a mata, animal selvagem, né? Nós somos trabalhador de Cristo, nós precisamos ir. Aí foram, né? Silaram o cavalo, foram. Chegaram lá, de fato, o Carlos estava 3 dias sem comer, só que o Carlos ele tinha hanseníase, a lepra, ele era leproso. Deram comida para ele e tudo. Na hora de ir embora, Eurípides vai dar um beijo no Carlos, e o Carlos se curou, né? Então, ele tinha uma mediunidade de cura muito forte. A mãe dele também disse que qualquer ferida que ela punha a mão, sarava, né? E a mãe dele, depois que virou espírita, eu acabei passando ali, depois de um tempo, até 1910, mais ou menos, entre 1905 e 1910, mais ou menos, ela acabou se curando dos problemas dela. Ela tinha uma obsessão, era o obsessor que fazia ela ter os desmaios. Então, ela começou a trabalhar também e acabou se curando, não teve mais problema. Eu falei dos desdobramentos dele. Ele, na escola, dando aula, ele reclinava a cadeira, os alunos já sabiam, né, que ele ia desdobrar, todo mundo ficava quietinho. Ele ia onde tinha que ir, quando ele voltava, contava para os alunos o que tinha acontecido, o que tinha feito. E uma dessas aí, ele foi fazer o parto de uma mulher, que estava muito difícil o parto dela, e o marido tinha saído de casa para vir atrás dele. Então, ele se desdobrou, se materializou lá na casa da mulher, fez o parto, voltou e contou para os meninos. E o marido está chegando aí, ele está descendo o cavalo agora, ele vai subir as escadas, vocês levantam, cumprimente ele. O homem chegou lá na porta, né? Levantaram, cumprimentaram o homem, e ele pedindo para o Eurípides ir lá fazer o parto da mulher dele. Não, já nasceu teu filho, está tudo em ordem. Eu fui lá já. Como que o senhor foi lá? Só tem uma estrada, eu não vi você passar por mim, e vamos. E Eurípides, né, bondoso, vamos então, pegou e foi. Chegando lá, diz que a mulher fala para ele, né, doutor Eurípides, aqui de novo, tem algum problema? Tem alguma coisa errada? Eu estou bem, o menino está bem? Não, está tudo certo, eu só vim para mostrar para o seu marido que eu já tinha vindo aqui fazer o parto. E daí voltou para a cidade novamente. Então, essa era a mediunidade dele, de bicorporiedade, né? Que ele saía, o corpo dele está num lugar, ele se materializa em outro local. Bom, 27 de outubro de 1917, Decreto-Lei 847, 11 de outubro de 1890. O que dizia esse decreto? Eurípides, ele foi denunciado, né? Porque ele tinha farmácia, né, homeopata, né? Mas ele não era médico, não era nada. Foi denunciado. Que os padres, na época, começaram a fazer uma pressão grande sobre ele, né? Bom, enfim, artigo 156, exercer a medicina, farmácia ou praticar homeopatia sem estar habilitado. Era o caso dele. E o artigo 157, praticar o espiritismo, que era proibido,
para despertar sentimentos de ódio ou amor, cura de moléstias curáveis ou incuráveis, enfim, para fascinar, subjugar a credibilidade pública. As penas de prisão celular de 1 a 6 meses de multa, aí é R$100 a R$500.000. E não se preocupe com os erros de português, viu, gente? É porque o texto eu peguei da época, lá do decreto lá da época mesmo, né, de 1890. Então tinha essa escrita, pode ver farmácia com PH, homeopatia com PH. Bom, enfim, Eurípides ficou muito chateado, o pessoal que trabalhava com ele também, muito chateado, né? E foi um delegado na cidade, ele foi prestar depoimento lá para o delegado sobre esse assunto. E aí manda para um juiz, manda para outro juiz, o juiz sabia do trabalho de Eurípides, um não aceitou, o outro não aceitou. E um belo dia, quem que aparece para Eurípides? Jesus. Meu filho, nada temas, estamos com Deus, a vitória é nossa. Bom, depois dessa, com certeza ele ia ganhar. Mas o que aconteceu? Nenhum juiz, passou na mão de 5, nenhum juiz aceitou o caso, nenhum juiz quis denunciar ele. Então o caso prescreveu, acabou e tudo ficou por isso mesmo. Agora vamos falar do desenlace do Eurípides. Aconteceu em 1 de novembro de 1918. Em meados de outubro de 1918, a gripe espanhola chegou em Sacramento. A gripe espanhola foi de janeiro de 1918 até dezembro de 1920. Então, assim, chegou lá em outubro, porque chegou um viajante lá, se hospedou lá numa hospedaria, no hotel lá, sei lá o que onde ele estava lá, e acabou adoecendo. Chamaram quem para atender? Eurípides Barçanufo. Foi lá Eurípides, atendeu ele. E daí começou um monte de gente também para passar mal, né? E Eurípides também já começou a ficar com febre, febril também, mas ele não parava um minuto sequer. Ele não parava. Ele tomava os medicamentos que ele dava para os outros, mas os medicamentos não faziam efeito para ele, não. Então, ele foi tratando do pessoal, até que um dia, né, a secretária dele chamou a mãe meio que obrigou ele a descansar um pouco, tomou um banho lá de imersão e descansou. Só que era no dia 31 de outubro já. 22 de outubro, Eurípides anuncia o desencarne de uma pessoa em Sacramento. Muitas flores e um número incalculável de coroas, e como choram, ele falou. Ele estava falando sobre o desencarne dele, só não deu o nome, mas estava falando do desencarne dele. E na manhã do dia anterior, do dia 31 de outubro, ele anuncia a sua desencarnação para 6 horas da manhã do dia 1 de novembro de 1918. Ele mesmo falou, amanhã às 6 horas eu vou. Só que aí já veio São Vicente de Paulo conversar com ele, né, que a missão dele tinha terminado aqui, que ele ia para outras paragens, outros trabalhos, tal. Então ele já estava sabendo, né? Mas o interessante aconteceu foi na alta madrugada do dia 31 para o dia 1º. Ele deu uma recuperadinha, aí uma luz apareceu no quarto. Dessa luz ele viu uma senhora, uma jovem senhora, ele fala, vestidos com trajes da época cristã, lá da época de Cristo, lá atrás, né? Então, era uma senhora muito bonita, ele viu uma jovem bonita, viu com esses trajes, né? E a senhora falou, Eurípides, servos de Deus, servos de Cristo, desculpe, sabe quem eu sou? E ele responde, és tu, Mãe Santíssima, tão jovial e bela? Era ela. Venho em nome de meu filho amado. Eurípides, mestre de sacramento e servidor do amor, Jesus convoca-te a novos rumos. O Senhor compassivo, no entanto, permite-te a continuidade junto ao templo corporal. Pode ficar, se quiser. Queres a sua cura ou aceitas a vereda da esperança? Mãe amantíssima, falou Eurípides aos prantos, faça-se em mim a vontade do Pai. Então ele foi ser, né, desencarnou, né, ele não quis ficar mais na Terra. Mas antes disso ele faz uma série de perguntas para Maria, o texto é longo, né? Não dá muita coisa, perguntou o que ele ia fazer, aí ela contou daquele desdobramento que ele teve, o que Jesus falou para você naquele dia, que ele ia atender aqueles que conheciam o Evangelho e não praticavam, né? Então era essa a missão dele lá, né? Bom, enfim, como ele aceitou, ele ia ser então o apóstolo da esperança. E daí o que acontece? A Maria já acaba saindo, né, porque ela se materializou lá, ele viu, né, com a mente com vidência, né? Aí ela saiu, a Maria, e quem aparece no lugar dela? Dr. Bezerra de Menezes. Ele chora copiosamente como criança, Dr. Bezerra abre os braços, abraça Eurípides, e lá no livro menciona que ele faz o desenlace, né, o desencarne dele, de uma maneira muito suave, e vai embora para o plano espiritual com o Dr. Bezerra de Menezes.
E lá no plano espiritual, na década de 1920, ele começa a construir o Hospital Esperança. A imagem é a única que eu arrumei, viu, gente? É meio difícil de ver, mas esse aqui, tipo um catavento aqui, tá vendo? A cada um dessas pás aqui é uma ala, né? Depende do doente, ele vai para uma ala para outra. São 5 andares e mais 2 subterrâneos. Aqui é uma cúpula de vidro, onde eles têm contato com o pessoal, com os espíritos mais elevados, né? E está nesse livro Lírios de Esperança, da irmã Dufour, né? Que é o Vanderlei Oliveira, um médium. E também está no livro Tormentas da Obsessão. Manuel Filomeno de Miranda, ele, nesse livro todo fala sobre isso. Ele vai fazer um estágio nesse hospital do Eurípides Barçanufo, né? Então está mencionado aí nos 2 livros. E a recomendação que eu tenho para a gente encerrar, antes de eu fazer a recomendação, tem um outro livro. Uma outra colônia de Eurípides, que essa fica em cima de Sacramento, é Colônia Espiritual Eurípides Barçanufo. Ela foi mencionada num livro, acho que é Vozes da Outra Margem, se não me engano. Existe esse livro, Norinha, do Chico? Vozes da Outra Margem, né? Está mencionado nesse livro aí do Chico, essa outra colônia de Eurípides Barçanufo, que fica sobre a cidade de Sacramento. Bom, então, assim, recomendação. Eurípides, o Homem e a Missão. Esse aqui. É um livro fantástico, gente. Eu comecei a ler, depois fui para o fim, voltei para o meio, ia de novo no começo. Eu acabei lendo o livro inteiro, né? Mas é muito bom o livro, muito fantástico. Você conhece a vida de Eurípides, dá para chorar muitas vezes. E esse livro, Lírios de Esperança, também, que conta a respeito lá da colônia espiritual, né? Que ele fundou, né, lá na época de 1920, e lá em anos 30, anos 40, já começou a receber alguns espíritos, justamente esses que conheciam a palavra de Jesus e não praticavam. Então é isso, gente. Eu agradeço a atenção de todos. Foi uma apresentação muito breve. Para saber muito mais detalhe, leiam um livro interessante, né? Então, pelo trabalho aí, agradeço a Deus, agradeço ao pessoal que me apoiou no estudo também, que eu tive ajuda espiritual para poder concluir esse trabalho, então estou agradecendo eles. E agora vamos para a segunda parte. Vamos cuidar dos nossos irmãos aí na mesa agora, né? Pedir para que Jesus envolva todos nós, envolva todos eles que vão chegar ali na mesa e que possam ser atendidos também, tá bom? Obrigado. E a gente morava numa colônia. Olha, toda vez que eu conto isso eu me emociono. Passava lá um andarilho, um homem muito dócil, mas era um andarilho. A turma chamava de mendigo, né? E ele sempre comia na casa da minha avó, às vezes comia lá. E lá tinha uma vizinha de colônia, uma moça muito bonita, por nome Genoveva, que ela tinha surtos, e ela ficava muito violenta. E aí precisava amarrar ela, tudo. Muitas vezes naquela época, por falta de conhecimento, eles batiam nela de reio, para ela se acalmar. Olha que coisa impressionante. Um dia ela estava com esse surto, era a época de colheita de arroz, colocava-se um pano no chão, para poder bater o arroz numa banca, e eles tinham amarrado ela, e ela estava em cima do encerado lá, desse pano. Vinha vindo esse mendigo. Ele parou na frente dela, e falou: meu irmão, ele era um doutrinador, mas ninguém sabia. Ele tinha evidência, ele viu a entidade com ela. Falou: meu irmão, deixa ela, vem comigo. Eu ando por todos os lugares, eu vou para a beira dos rios, eu ando no mato, vem comigo. Deixa ela, você está cansado. E dialogou com a entidade. Nunca mais, durante todo o tempo que nós moramos lá, essa moça teve surto psicótico. Era um problema obsessivo. Olha a moral desse andarilho. Olha a moral dele. Era um homem que ninguém valorizava. Então, está aqui dentro, está no coração de todos nós. O que nós temos de melhor é o amor que nós temos dentro do coração. Nós vimos o amor do Eurípides, nós vemos o amor dos espíritos superiores por nós, os nossos anjos da guarda, que fazem um esforço muito grande para que a gente possa
estar num lugar onde fala de Deus, onde fala de Jesus. Então que Jesus nos abençoe, que a gente possa ter uma boa noite, um bom sono, amanhã é um novo dia, e nós vamos vencer tudo, porque nós queremos o melhor para nós. Muito obrigado.